Para começar esse vídeo, eu trarei duas aspas de uma entrevista muito reveladora que o escritor Vitor Eric, que morreu aos 29 anos de idade no ano de 2018, concedeu para mim. A primeira aspas ele diz: escreveu uma reação tanto patética contra o desaparecimento inevitável de tudo que existe. E na última pergunta que eu faço, ele responde: pouco a pouco vou me diluindo nos livros que escrevo. No futuro, assim espero, poderei enfim ser ninguém em paz. E pouquíssimo tempo depois, a gente sabe da triste notícia de sua partida. Fala turma, meu nome é Marco Câmara, eu sou escritor, jornalista, crítico literário e professor, e eu venho aqui no meu canal para falar rapidamente sobre um escritor que completou anos de morte aí nos últimos dias, que é o Vitor Eric, né? Se vocês não o conhecem, procurem no Google, enfim, sem sombra de dúvida, era uma das grandes promessas da literatura brasileira e tal, um autor jovem, um autor da minha geração, infelizmente morreu de uma forma muito prematura, aos 29 anos, né? Na época, a imprensa tentou escamotear os motivos da morte e tal, mas sabemos que, enfim, ele resolveu dar cabo da própria vida, né? E eu queria falar rapidamente sobre a minha relação com o Vitor Eric, né? Mas a minha relação, na verdade, enquanto entrevistador, né? Eu entrevistei o Vitor Eric, foi durante o lançamento do O Amor dos Homens Avulsos e tal. Um livro sensacional, foi a estreia dele pela Companhia das Letras, né? Ele que tinha vindo aí das Sete Letras, publicou um livro de poemas, depois um romance que inclusive, se não me engano, ficou em segundo lugar, né? No Prêmio Jabuti, coisa e tal. E, cara, o Vitor, eu conhecia das redes, a gente chegou a trocar algumas mensagens ali no privado, ele me parecia uma pessoa, assim, muito inteligente, né? Ele escrevia na coluna da revista Pessoa, da Mirna Queiroz, e se não me engano tinha o Schroeder também, participando da curadoria dessa revista. Ele publicava assim ativamente nas redes, ele estava sempre viajando, né? Ele era um camarada que viajava, que podia gozar de viajar o mundo, etc, né? E ele estava numa fase assim radiante, né? Com o livro dele saindo em todos os jornais, aquela coisa toda, um escritor muito querido pelos seus pares, né? Badalado entre os leitores. Então, de contas, estava sendo em, em uma das mais importantes editoras do país, e como eu, né, já nutria assim, uma grande admiração pelo seu talento, pela sua inteligência, pela forma de como ele conduzia a persona pública dele nas redes. Eu convidei para uma entrevista, né? Eu já entrevisto escritores há um bom tempo, né? Em diversos veículos, hoje em dia, mais especificamente no Rascunho, que é um jornal de literatura bem importante do país. E o que eu gostaria de passar é que o Vitor tinha uma inteligência assim de poucos. Então, ele era muito sutil, ele trabalhava com uma certa ironia, né? Então, ele escrevia algumas coisas que de primeira poderiam não soar muito óbvias para nós. E eu lembro, né, de como que de como que foi a matéria, porque ele foi capa, né? Eu consegui que ele fosse capa desse caderno de cultura. Eu peguei ainda a fase dos jornais impressos e tal, e fico muito feliz porque eu sempre quis, na verdade, escrever resenhas de livros, entrevistas com escritores, matérias especiais, tendo algum texto meu sendo capa, e eu tive algumas capas bem interessantes em diversos veículos, e consegui a do Vitor, e falava sobre uma questão sobre deixar de existir e tudo mais, né? Vocês vão poder conferir a entrevista na íntegra, um link que eu vou colocar embaixo, tá? E ele já falava sobre finitude e sobre um desejo real de não estar mais presente entre nós. E quando ele faleceu, eu lembro que eu fiquei muito estarrecido. Eu primeiro vi uma nota da Companhia das Letras, e a princípio eu não entendi aquilo, achei que fosse uma tirada assim, de um novo livro. Eu fiquei meio que, sabe? E aí começaram a sair notas na imprensa, Jornal Globo. Algumas pessoas vieram entrar em contato comigo por conta dessa entrevista. As pessoas passaram a achar que eu era amigo assim, do Vitor Eric. Nós não éramos amigos, nós éramos amigos de literatura, mas eu, por exemplo, nunca conheci o Vitor pessoalmente, né? As nossas trocas foram trocas por e-mail e pelo Instagram.
né? E uma das últimas mensagens que ele me enviou ele dizia que ele precisava comprar o meu livro, porque foi um ano da minha estreia na literatura, o livro de Contos de Solidão e Outras Companhias, que saiu pela editora 8,5, né? Essa foi uma das últimas mensagens dele. E aparentemente estava tudo ok. Eu lembro que eu tinha visto os seus últimos posts, ele tinha ido participar da namorada dele da época, era uma dissertação talvez de mestrado, de doutorado, não vou lembrar, talvez de mestrado, e parecia bem, enfim. Né? Mas com a morte dele, assim, todo mundo ficou muito estarrecido, muito triste e tal. Ele era uma figura muito amada pelos seus amigos e tudo mais. Eu fiquei muito, assim, muito triste, muito triste. Como se de fato ele fosse uma pessoa muito próxima de mim, porque eu lia os textos dele, eu tinha uma admiração muito genuína. A gente tinha praticamente a mesma idade, né? Então eu tinha muita admiração pela sua inteligência, pelo seu posicionamento, quanto escritor, enfim. E depois de um tempo eu fui reler essa entrevista e eu falei, cara, ele está falando sobre isso aqui e eu não busquei, né? E por que falar sobre tudo isso, né? Porque, gente, a gente sabe que há algum tempo a depressão tem sido o grande mal do século da humanidade e muitas pessoas sofrem, né, disso. Às vezes caladas, a depressão muitas vezes é silenciosa, as pessoas, nem todo mundo fica acamada, tem pessoas completamente funcionais e continuam ali vivendo ou sobrevivendo, né? Eu soube depois, através de amigos que estudaram conflito na UFRJ, que não se tratava de um caso isolado, que ele já vinha de um histórico relacionados a problemas de saúde mental. Mas, assim, muita pena, porque eu acho que ele tinha muito ainda a oferecer. Queria ter tido a oportunidade de conhecê-lo tete a tete, né? Mas eu fico muito feliz que a gente tenha tido esse encontro através dessa entrevista, ele foi muito solícito. Eu mandei as perguntas, ele me respondeu em seguida, e foi tudo por e-mail, assim, ele escreveu, ele me respondeu durante a madrugada, e foi muito rápido, assim, o processo de edição e tudo mais, né? E, cara, acho que o grande barato da arte, em geral, é que os artistas se vão, mas a obra ela é eterna, né? E eu tenho certeza que muita gente ainda irá contemplar, irá poder ler os seus livros, depois a Companhia das Letras reeditou o primeiro romance dele, que foi, no caso, aí, finalista do Prêmio Jabuti, o que ganhou, né? Primeiro, segundo lugar. É, e depois eles publicaram uma reunião de crônicas que ele escrevia para a revista Pessoa, que eu citei no início do vídeo, e saiu no ano passado, talvez, uma espécie de poesia reunida, né? Enfim, então a gente tem aí, no caso, a poesia reunida, Glória, que é esse romance que a editora Companhia das Letras republicou, e temos também o Vida Desinteressante, que é uma reunião feita pelo Carlos Henrique Scherer, e O Amor dos Homens Avulsos, né, que é de fato aí vamos dizer assim, o grande carro-chefe, né, um livro que o pessoal que falou bastante, saíram grandes resenhas, é um livro muito bonito, tem uma pegada meio machadiana, um clima de subúrbio, fala sobre uma relação homoafetiva entre dois amigos, durante a infância ali, adolescência. E é isso, eu achava que eu precisava falar sobre esse meu encontro com o Vitor, porque é triste, né, a questão da finitude e tudo que aconteceu, mas eu jamais irei julgar a atitude dele de qualquer pessoa que, infelizmente, decide romper com a própria vida. Inclusive, um outro colega veio entrar em contato comigo e ele printou que ele vinha colocando umas simbologias no Twitter, né? Porque ele também era um artista visual e eu não lembro exatamente se era um triângulo, era alguma coisa do tipo, e a cada dia pedaços dessas vértices iam sumindo. Era uma coisa desse tipo, sabe? Meio que dando pistas e tal, né? E no dia da morte do Vitor, quando eu entrei em seu Instagram, eu já não tinha foto nenhuma, porque ele sempre publicava fotos de viagem e tudo mais, era um álbum até muito bonito, e não tinha mais nada, né? E essa entrevista que eu escrevi, ela é bem reveladora. Você capta as coisas ali, sabe? E eu, como entrevistador, eu infelizmente não captei o que acontece, né? Mas pelo menos fica o registro aí. Desejo toda a paz do mundo para o Vitor, que os seus livros continuem nas prateleiras
das melhores livrarias, que outros autores possam descobrir o Victor Eric. Eu tenho uns livros dele aqui, mas, enfim, não vou sair agora aqui para poder mostrar e tal. Eu acho que vocês colocarem Victor Eric no Google, para quem não conhece, evidentemente, né? Enfim, muito fácil e tudo mais. Ele trabalhava também no Instituto Moreira Salles, na parte de curadoria de literatura. Quer dizer, aparentemente a vida dele estava muito ok, né? Mas ok até que ponto? Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, isso é fundamental, né? Cuidar, seja a base medicamentosa, seja com terapia, com médicos, acho que é algo que a gente não pode simplesmente deixar para lá e observar, né? Pessoas que sofrem de depressão e que têm tendências suicidas, porque nem sempre as pessoas elas ficam acamadas, etc. E é um sopro. Eu perdi recentemente também um outro amigo querido da literatura, assim, é bem complicado. Eu perdi alguns amigos assim da literatura, porque esse outro é mais recente e tal, e era uma pessoa também que eu admirava muito. Estava no meio do doutorado de literatura, era escritor, e pelo que o seu companheiro, né? Falar ex, mas o seu companheiro me passou ali, é que, enfim, né, tomou uns remédios a mais e tal, e fez o seu sono eterno. É isso, viver não é fácil, todos nós sabemos a dor e a delícia de ser o que é. Eu também vivo os dias felizes, outros ok, outros nem tão ok, né? Mas acho que o mais importante é a gente tentar ao máximo se manter presente aqui na Terra e não julgar, né? O poeta Antônio Cícero, ele passou por uma espécie de suicídio assistido, né? Uma eutanásia, né? Assistida. Ele estava passando por problemas de ordem degenerativa, né? Cognitiva e tal. Estava com Alzheimer. Então ele resolveu romper esse ciclo, porque ele era um homem das ideias, ele era um homem racional e começou a ficar com a memória totalmente fragmentária e ele não queria ter que passar por todas aquelas questões que só pessoas que vivem com Alzheimer passam, e ele foi fazer, obviamente, isso lá fora, né? Até porque esse tipo de prática ela nem é legalmente reconhecida no nosso país. No mais, leiam aí o Fito Erig, o Antônio Cícero, enfim, e tantos outros amigos que, enfim, tiveram esse desfecho que a gente nunca espera, né? Lembrei aqui da Ana Cristina César Nascer, que também morreu de uma forma muito prematura, se não me engano, aos 31 anos de idade, 31, 32 no máximo, né? E ela está passando por fortes problemas de depressão e ela já vinha também de um histórico, né? E, e depois da morte, a Ana Cristina César parece que virou um mito, uma lenda assim, literária e tal. Coincidentemente aqui, ó, eu tenho também a Sylvia Plath, né? Sylvia Plath, ou Sylvia Plath, né? Eu nunca sei a pronúncia desse sobrenome. Estou com o livro aqui, A Mulher Calada, que eu amo, da Janet Malcolm, que fala sobre a questão das biografias e das diferentes personas da autora e sobre toda a trama tecida ali, o casamento problemático com o marido, etc. No caso da Sylvia Plath, ela teve o término do casamento dela com o marido, um poeta e tal, Ted Hughes, e ela passou por maus bocados. Ela escreveu um livro, Ariel, que foi publicado postumamente, que é considerada a obra-prima dela, muito embora exista um romance semi-autobiográfico chamado A Redoma de Vidro, né? Creio que eu não esteja por aqui por perto, que fala sobre questões de ordem psiquiátrica e tal, e os tratamentos feitos naquela época. E ela ligou o gás de cozinha, ela deixou as crianças dela, no segundo andar, trancadas no quarto, etc. Entrou na cozinha, ligou o gás e, enfim, e foi isso, tá? No mais aí, voltarei em breve para poder falar sobre outros assuntos. Vamos ler os nossos artistas, os nossos escritores e tal. Eu acho que o mais importante é que a palavra tem esse poder de manter todos esses gênios, enfim, todos esses artifícios da palavra
cada vez mais lucros. Então, ó, no mais, beijos, abraços e gratidão. Valeu!